Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Pode fechar, por favor. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Se você estuda a Bíblia, se você lê textos, especialmente do ministério de Jesus, que é um ministério de restauração das mulheres, eu gosto de falar que Jesus é o maior incentivador das mulheres, o maior levantador das mulheres. Ele nunca falou para nenhuma mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Essa mulher tocou o coração de Jesus de maneira maravilhosa, com a sua ação, com a sua fé, com o seu posicionamento. Mas a gente olhando para esse texto, são tantos ensinamentos que preparando essa palavra desde 15 dias atrás, quando eu comecei a rabiscar, eu pensei que nós poderíamos fazer um seminário apenas usando esse texto e o texto de Marcos, que conta a mesma história, Marcos 7, de 24 a 30, sobre a história da mulher Ciro-Fenícia, pela preciosidade e a riqueza de ensinamentos que o Senhor Jesus traz para nós. Como toda semana temos falado, nunca a história traz algo simples, algo óbvio. A gente normalmente lê a história e vê o primeiro ensinamento óbvio. Esse é um dos, né? Quando nós falamos da mulher samaritana, um dos ensinamentos é que ela tinha um vazio na sua alma, que é o que todo mundo prega, né? Ela tinha um vazio na sua alma que ela não podia suprir, então ela trocava de marido, de homem. Esse é um dos, realmente. Mas quando a gente faz o estudo do todo, dos capítulos anteriores, onde Jesus esteve, como ele teve a conversa com Nicodemos, a religiosidade de Nicodemos, apesar de reconhecer Jesus como Senhor, ainda tinha vergonha de procurá-lo, então ele vai à noite, quando ninguém está vendo, ele se esconde. Quer, mas não quer. Quer, mas está preocupado com a reputação. Quer, mas está preocupado com o que as pessoas vão dizer. Quanta gente até quer Jesus, mas fica ponderando demais. O que minha família vai pensar se agora eu seguir a lei dos crentes, né? Como que vai ser agora eu virar a cabeça nessa altura do campeonato? O Nicodemos estava assim. Ele reconheceu Jesus. Ele, como mestre, viu que tinha alguém com uma sabedoria maior. Ele admirou essa sabedoria, queria essa sabedoria, mas ficou pesando. Isso é orgulho. O orgulho nos afasta de Deus. Quando nós fomos para a história da mulher de Ló, mesma coisa. Uma mulher casada com um homem justo. A Bíblia fala que Ló era justo e íntegro perante o Senhor, e por isso sofria dia e noite com os pecados de Sodoma e de Gomorra. Estudamos 3 semanas sobre isso. Então, apesar de ter um marido justo, uma mulher que ficava também ponderando. Até que ponto eu preciso seguir a Deus com essa rigorosidade toda? Até que ponto tem que ser assim? Até que ponto isso tudo é verdade mesmo? Porque existem tantas verdades. Quando a gente vê a história da mulher de Ló, a gente pode fazer um paralelo sem sombra de dúvida com o tempo que a gente vive hoje, onde os grandes pensadores afirmam que não há verdade absoluta e que só os tolos afirmam existir uma verdade. O sábio questiona. Porém, nós servimos ao Senhor Jesus e ele mesmo se apresenta como a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus muitas vezes fala por parábolas e faz de maneira que a gente precisa ficar estudando e pensando bastante para tentar entender. E nem sei se a gente entende, a gente acha que a gente entende, pelo menos um pouco.
Mas aqui, quando ele se apresenta como caminho, verdade e vida, ele se apresenta como ele se apresentou à samaritana. Eu sou o Messias, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, para que ninguém tenha dúvida. Então ele diz, eu sou o caminho, qualquer outra coisa é beco sem saída, é paralela, é destruição. Qualquer outra coisa da verdade é mentira, é engano. Qualquer outro caminho que não seja eu é morte. E nessa história de hoje, maravilhosa, mais inúmeros ensinamentos nós podemos tirar. Eu comecei fazendo uma leitura e uma pesquisa sobre as citações de demônios na Bíblia, porque a mulher chega e fala para Jesus, eu preciso de ajuda, minha filha está terrivelmente endemoninhada. É muito difícil alguém chegar pra gente, eu não me lembro de alguém chegar e falar, eu estou endemoninhado, ninhado, com ninhos de demônios, né? As pessoas falam, eu estou com depressão, eu estou com muita ansiedade, eu estou com crises de ira, eu estou com esquecimento, eu não durmo à noite. Muitas pessoas me procuram para falar isso, eu não tenho dormido à noite. E nem imagina que está debaixo de forte influência demoníaca. Eu não consigo descansar, eu durmo 1 hora, 2 horas e acordo, eu vejo vulto, eu escuto voz, eu tenho enxaquecas terríveis. As enxaquecas têm causas naturais, sim, têm causas naturais, mas grande parte delas são espirituais, porque os demônios se alojam na nossa mente. Imagine eles enfiando as garras na sua mente, se você vai ter incômodo ou não, ainda que seja no plano espiritual. Sim, vai refletir na alma, vai refletir no físico. Quantas pessoas sentem incômodo, mal-estar, um peso? Eu estou sentindo mal-estar, toma remédio. Eu estou com dor de cabeça, não estou me sentindo bem, estou indisposto. Fica em casa. Deveria estar aqui. Aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar da libertação. Essa mãe, apesar de ser uma cananeia, percebe a situação da filha, ao invés de ficar em casa tentando arrumar um diagnóstico para a filha, tentando arrumar algo, uma terapia para a menina, uma simpatia para a menina, ela vai até Jesus e diz, minha filha está terrivelmente endemoniada. No Antigo Testamento, a gente tem 2 citações diretas sobre demônios, apenas 2, eu até anotei aqui para quem gosta de tomar nota. Levíticos 17:7, Levíticos 17:7 e Salmos 106:37. São as 2 únicas citações de demônio, especificamente demônio, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, de Mateus para frente, são mais de 73 citações diretas. Olha a diferença. Antigo Testamento, 2 citações. Novo Testamento, 73 citações diretas e mais de 500 menções indiretas com termos correlatos como espíritos imundos, espíritos malignos, espíritos impuros. Mais de 500 menções entre os termos correlatos da palavra demônio. E é muito simples da gente entender o porquê, porque quando Jesus vem, ele mesmo diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8, para isso o Filho se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então no Novo Testamento a gente vê a pessoa sendo liberta e começa a andar, começa a falar. A pessoa tem o gadareno que estava nu, se ferindo no sepulcro, andando entre os mortos. E quando ele é liberto, quando aquela legião sai dele, ele se veste, ele põe roupa, ele conversa, ele toma um banho, ele se alinha. Quanta gente ao nosso redor, na nossa família, está como gadareno? Não sai da cama, ou então não consegue sair de casa, não consegue romper nas coisas, endemoninhada. Cheia de demônios, cheios de demônios. E a gente dá remédio para a pessoa. A gente leva para um psicólogo, um psiquiatra, colocar mais remédio para deixar fechado num lugar. Quando uma palavra de Jesus poderia colocar essa pessoa em liberdade para que ela vivesse uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Esse texto nos leva a reflexões maravilhosas como essa. O Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo na nossa vida, desfazer as obras do diabo na nossa casa, entre os nossos familiares, no nosso casamento, com os nossos filhos. Para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu podia ter um amém, né? Poderia ter um amém, porque é por isso que a gente está em pé. É por isso que a gente consegue vencer a cada dia, porque na nossa vida foi decretado o fim do império das trevas. Porque Jesus se manifestou na nossa vida, nós vivemos um tempo de liberdade. Isaías 61, a gente estudou várias vezes também, apresenta Jesus e as 3 unções que ele traz: profética, sacerdotal e real. Unção profética, então ele anuncia o ano aceitável, anuncia as boas novas. A unção sacerdotal, tudo bem?
Ele tem poder para curar, ele tem poder para restaurar, ele tem poder para libertar e a unção real. Somente o rei pode liberar decretos. Isaías 61 também apresenta um Deus, que é profético, sacerdote e rei. Tem as 3 unções para nos colocar em liberdade. Essa mulher, então, chegando até Jesus, traz a história de sua filha e ela vem clamando até ele. Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa expressão filho de Davi só é usada pelos judeus. Só era usada pelo povo, porque o povo conhecia quem era Davi. E Jesus não era filho de Davi, Jesus era filho de José. Por que ela fala filho de Davi? Por que o povo falava filho de Davi? Fazendo menção à palavra profética de reino. Então uma pessoa de fora, não fazia nenhum sentido essa pessoa de fora falar filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que ela grita. E Jesus não responde. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não responde. Os discípulos começam a ficar incomodados, porque eles veem aquela mulher gritando, seguindo, incomodando. Jesus devia estar falando outras coisas, pregando. E essa mulher atrás, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher estava vestida com roupas de judeus. A mulher estava de judia, com as roupas típicas de uma mulher judia. A mulher usava as palavras que os judeus costumavam usar na adoração, filho de Davi. Porém, Jesus responde para ela. Abre lá. Mateus 15, 21. Ele, porém, não lhe responde. Jesus, tem compaixão de mim. Ele, porém, não diz nada. Senhor, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E aí Jesus diz, versículo 25. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando para ela, eu sei quem você é. Você está com roupa de judia, você está com linguajar de judeu, você está usando as expressões. Gente, é como essas pessoas que não são cristãs, que não têm a Deus, que não adoram a Deus, mas estão toda hora falando aleluia, glória a Deus, Deus proverá, Deus te abençoe, Deus é fiel. A pessoa tem a boca suja, fala palavrão, amaldiçoa, tem inúmeros vícios que destroem a si própria, mas aí dá uma louca, Deus te abençoe, Deus é fiel, Deus é comigo, Deus é conosco. O que Jesus está falando para ela é o que está no seu lábio não define quem você é. É mais do que isso. Eu sei quem você é. Não adianta colocar roupa de crente, ter vocabulário de crente. Era uma grega, Sírio-Fenícia. Acreditava num panteão de deuses, num panteão de coisas, era mística. E ele estava querendo confrontar isso nela. Eu não sou mais um desses deuses que você pode adorar. Não dá para você vir até mim achando que eu sou mais um, que eu sou um curandeiro. Que você ouviu que por onde eu passo as pessoas são libertas, as pessoas são curadas. Então porque sua filha está lá endemoniada dando problema, você está procurando mais um caminho. O que Jesus está demorando para responder é um confronto direto a essa mulher. E para nós também. Porque a gente vê pessoas desesperadas e a gente já fala, vem para Jesus. Não, não é essa a palavra. Não é essa a ministração. Jesus não é o gênio da lâmpada, que a pessoa vem desesperada, esfrega, faz um pedido. E ele responde de lá de cima, desesperado para ter seguidores. Quem é desesperado para ter seguidor é a gente. Que abre conta para isso, fica postando foto para isso, fica se exibindo para isso. Vai viajar, nem curte a viagem, só posta. Vai comer, posta o prato. Porque quer que os outros vejam como a nossa vida é maravilhosa, como a gente é bem-sucedido. Jesus não está preocupado com seguidores, apenas bajuladores. Ele queria que essa mulher entendesse que era mais do que isso. E ela continua gritando, Jesus, filho de Davi. E os discípulos então, Senhor, faz alguma coisa. A gente também pode entender que quando Deus demora a responder algumas orações nossas, Ele está nos ensinando e também Ele está causando um mover no nosso meio. Porque você começa a orar sozinho e daqui a pouco tem mais um e tem mais um. Eu estava esses dias lembrando do Gislaine. Quando você estava orando pelos filhos e era só você falava, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha. Aí o marido entra e começa a orar. E aí a gente fica, Jesus, faz alguma coisa. Você não está vendo que ela está clamando? E toda sexta-feira a gente clama junto. Algumas demoras de Jesus também são para glorificá-lo nesse sentido. Porque uma
resposta de oração que ele segura causa um mover e um movimento de intercessão. Gente que nunca orou está de joelho. Um marido que podia ser frio, hoje chora e treme na presença de Deus clamando. Uma igreja que pensava só em si, hoje coloca em jejum, coloca em oração. A causa de uma irmã, Jesus, responde. Jesus, responde. E quando Jesus diz para ela, eu não fui enviado, senão a casa de Israel, ela entende a resposta de Jesus e ela fala assim, Senhor, socorre-me. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela pegou uma frase de efeito que ela escutava, que ela escutou sobre os judeus. Olha, os judeus chamam Jesus de filho de Davi, nem vai entender por quê. Na cabeça dela ele era filho de José, mas eles falam filho de Davi, parece bonito, parece que tem em algum lugar isso escrito, Jesus, filho de Davi. Eu acho que se eu colocar uma roupa de judeu, se eu falar uma expressão de judeu, vai comover ele. E Jesus não se comove e não lhe responde palavra. E então, quando ela leva esse primeiro confronto de Jesus, ela diz, Senhor, socorre-me. O Senhor, no original, o verbo, ela usa Kyrios. Senhor absoluto sobre todas as coisas, socorre-me. É tremendo demais, porque Jesus acabou de mostrar para ela, mulher, eu sei quem você é. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Grega, Ciro-fenícia, não fala Jesus, filho de Davi, porque você nem sabe o que significa. Eu sei quem você é. E ela se prostra. Ao invés de falar, eu tô aqui orando, eu tô aqui chorando, eu tô aqui desesperada, só eu sei o que eu tô passando com uma filha endemoniada, ninguém me ajuda, quem cuida de quem cuida, agora tá essa hashtag, quem cuida de quem cuida, todo mundo é vítima, todo mundo quer ajuda, todo mundo quer cuidado. Ao invés de se vitimizar, ela entende o confronto de Jesus e diz, Senhor, socorre-me. Kyrios, Senhor absoluto sobre todas as coisas, ajuda-me. Ela está dizendo, eu sei quem tu és. E Jesus poderia, somente libertar a menina e deixar essa mulher livre, mas ele está nos ensinando, está ensinando ela, está ensinando os discípulos, está ensinando a multidão. Ele continua apertando essa mulher. Ele fala assim, versículo 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais um confronto. Uma mulher desesperada, uma mulher com uma filha endemoniada, dando trabalho, clamando por socorro e Jesus confrontando. Agora essa mulher poderia se ofender. Eu venho até Jesus sangrando. Eu pesquiso sobre ele, eu faço o meu melhor, eu choro, eu estou pagando esse vexame, eu estou gritando. Mas mais uma vez, ela entende o que ele está falando. Eu queria que você pensasse bastante nisso, porque a gente entra na presença de Deus, e eu chorei tanto quando eu li sobre isso, porque eu fiquei pensando em quantas vezes eu desisti de algumas coisas, de orar por algumas coisas, por não ver acontecer na hora. Por achar que não era nem da vontade de Deus, que Deus não estava nem ouvindo. Por orgulho. Por preguiça. E Jesus vai espremendo essa mulher, e uma das coisas que ele nos ensina aqui é até onde vai o nosso desespero. É qual verdadeiramente é o desejo do nosso coração. Porque se ele nos confronta, receba. A quem reclame, a mensagem foi inteira para mim. Imagina se isso for verdade, que bênção. Imagina Jesus se preocupar com você de tal maneira de ter 300, 400, 500 pessoas ali, algo inteiro para você, significa que você é importante para ele. Significa que ele tem um desejo genuíno de confrontar, de trazer de volta, de consertar, de arrumar, de reparar, de libertar, de levantar, de edificar, de trazer para a mesa. Se ele nos limpa, por mais que doa, se alegre. Se ele nos poda, celebre, porque quanto mais somos podados, mais frutos daremos, e os frutos da árvore que é podada são cada vez melhores e mais doces. Se ele nos espreme, permaneçamos, porque algo sobrenatural está para romper. É como a gente quando vai dar a luz, a gente não está vendo, a gente nem imagina o que está acontecendo ali dentro, a gente sente, a gente tem as percepções, move, começa a mover, mas a gente nem imagina. E aí, conforme vai chegando a hora de vir à luz, para a maioria das mulheres fica insuportável a dor. Para mim foi assim. Insuportável. E o momento mais insuportável é o momento que está
para nascer. Os momentos mais insuportáveis na nossa oração, na nossa guerra de oração, na nossa vida de oração, possivelmente são os momentos que a gente está para dar à luz a algo que foi gerado no céu e a gente recua, e a gente desiste, e a gente por orgulho, por qualquer outra coisa, rebeldia, se dói, se fere com liderança, com quem está perto, mas na verdade é com Deus. E porque a gente se dói no confronto, a gente acaba por perder algo sobrenatural que estava para acontecer. Então, apesar dessa palavra pesada de Jesus, que diz, eu não fui enviado a não ser a casa de Israel, e não vou colocar pão dos filhos para cachorro, ela continua. Ela responde assim para ele, 27. Sim, Senhor. Ela continua usando Kyrios. Sim, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Põe a imagem de uma mesa aí, Amanda. Acho que é bom desligar a luz, né? Quando a gente fala de mesa, a gente pensa na mesa na visão ocidental que a gente tem, né? Pode desligar tudo, fica melhor. Na mesa, na visão ocidental que nós temos, é a nossa mesa como essa. Onde você pode comer e até realmente derrubar alguma migalha. Na visão ocidental que nós temos, tem gente que tem cachorro dentro de casa, de pequeno porte, de grande porte. Na visão bíblica, não tem cachorro dentro da casa. Na visão bíblica, a mesa é no chão. A mesa no tempo de Jesus era isso, era uma tábua no chão, ainda era mais baixa que essa, foi gerada por Iá, nem é correspondente à realidade, a mesa era mais baixa. E as almofadas em volta, eles ficavam sentados, literalmente sentados, apoiados no braço esquerdo, quase que deitados, comendo. Esse era o jeito que as pessoas ficavam sentados à mesa. Então essa mulher fala assim para Jesus. Sim, Senhor. Eu sei que o pão não é para mim. Vai pegando aí. Quem quer pão? Eu sei que ainda o pão não é para mim. Mas eu sei que vai respingar para todo lado. O verbo que ela usa no grego é o parapton. Eu sei que esse pão vai cair. Parapton significa algo que cai de um lugar bem alto e elevado. A mesa não era nem alta e nem elevada aí. Ela está dizendo, esse pão que você está falando que é você, cai do alto e elevado, vem daquela mesa e vai respingar para mim. E se for migalha, tá muito bom. Eu quero. Tá mais que bom. Eu não mereço. Eu quero desse pão que cai do céu, do alto e elevado. E tu que és Kyrios, Senhor absoluto sobre todas as coisas, tu que és o dono da mesa, tu que és o dono do pão, tu que és o dono da história. Eu sei que tu podes dar o pão primeiro aos cachorros, ou ao filho, ou a quem tu quiseres. Tu podes me incluir à mesa, se tu assim desejares. Ela então responde para Jesus, tu sabes quem eu sou. Eu também sei quem tu és. Tem misericórdia de mim. Então Jesus responde, mulher. Eu achei tão lindo, porque Jesus vai testando ela, espremendo ela, e nem ele aguenta, ele fala, ó mulher. A expressão no original é como se ele desse uma fungada assim, de não tenho mais como te espremer. Não aguento mais segurar o que está para ser liberado sobre a tua vida. Deu para perceber que você mergulhou profundo. Deu para perceber que não é uma coisa da boca para fora. Você não está querendo algo momentâneo. Deu para perceber que isso tem tirado teu sono. Deu para perceber que esse é o desejo do seu coração. Não tem como eu segurar. Então ele faz. Ó mulher, grande é a tua fé. Que o que você deseja aconteça agora para você. Eu achei esse final mais forte ainda. Porque ele poderia dizer que a tua filha seja livre dos demônios. Mas Jesus está nos ensinando além. Às vezes, muitas vezes, a gente chega na presença dele com pedidos, mas não é o que a gente quer, não é o que a gente está falando. O nosso coração está em outras coisas. Ele fala, mulher, que aquilo que você está pedindo aconteça. Aquilo que está no teu coração aconteça. Abre em Marcos 7, que é a mesma história, mas na visão de Marcos. Quando você estuda os evangelhos, você vê que os 4 evangelhos foram escritos para 4
para tipos distintos, né? De grupos distintos. Mateus escreveu para os judeus, apresentando Deus como rei, Jesus como rei. Marcos escreve para os soldados. Então é mais sucinto, numa linguagem apropriada e com detalhes importantes. Lucas escreve aos gregos, rico em palavras, por ser aos gregos, e João escreve aos gentios. Em Marcos 7,30, a gente tem a mesma história, porém Marcos coloca um detalhe importante para a gente fechar. Obrigada, querido. Ele coloca assim: ó mulher, por causa desta tua palavra, pode ir. O espírito já saiu da sua filha. E voltando ela para a sua casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Várias vezes eu li esse texto. E eu ficava pensando assim, uma menina endemoniada, quando é liberta, poderia fazer uma faxina na casa para a mãe, né? Seria muito lindo a mãe chegar e estar com tudo aberto, cloro para todo lado. Né, Vânia? Isso sim é mostrar pra gente que o diabo saiu e Jesus entrou naquela vida. Porque só Jesus, para alguém fazer uma faxina, um filho fazer uma faxina sem a mãe mandar. Mas esse relato de Marcos é pra gente entender o que esse demônio fazia com essa menina. Essa menina não dormia mais. Eu fui orar por uma criança uma vez, um filho de uma amiga minha, 4 anos de idade. Esse menino também ficou terrivelmente endemoniado. E durante o dia ele tinha vários problemas, mas de madrugada, a Regina me falou que 2:30 da manhã, 3 da manhã, esse menino começava a dar umas gargalhadas e gritar, e fazia umas coisas, e levantava do berço, uma vez levitou do berço. Aconteceu 3 noites seguidas, na quarta ela me chamou. E quando eu entrei na casa dela, eu fui durante o dia, lógico, né? Eu não ia fazer isso à noite, fui durante o dia. Quando eu pisei na casa dela, que eu botei o pé, o menino deu um grito e começou uma risada de filme de terror, que já tinha mexido com isso, me doeu o corpo inteiro. E ela falou assim, a gente já está uma semana que não dorme. Não é só quem está endemoniado que sofre. O tormento vem sobre quem está endemoniado, sobre quem está em volta. E essa menina devia estar há dias sem dormir. Essa mãe estava há dias, meses, não sei quanto tempo, sem descansar o corpo. Essa casa estava há dias debaixo de opressão demoníaca. Então, quando a mãe chega e olha, a filha está deitada, dormindo. Jesus passou aqui. Abaixe sua cabeça. Só o Senhor Jesus tem poder para tirar toda opressão, toda influência maligna, todo demônio da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa própria vida e trazer de volta a paz. Se tem uma coisa que eu amo na minha casa, é a paz. Eu amo entrar na minha casa e sentir aquela paz. Deitar à noite e dormir. Eu falo para a Anelisa, a Ana todo dia nos manda boa noite, né? Às vezes ela demora, se ela escrever depois das 9 eu durmo. Falo, filha, eu deito e durmo, porque o Senhor é quem me guarda. Deito e logo pego no sono. Isso é sinal que essa casa tem paz. Casa de tormento, as pessoas não conseguem dormir, vão virando noite e entra e fica no computador e levanta e vai para não sei onde, bebe água e vai no banheiro e vai para o computador e vai para o celular e veste e anda e vai. E a hora vai passando, a hora vai passando. Quem rouba o nosso sono é o diabo. Sabe que os chineses têm a tortura famosa deles, que é não deixar a pessoa dormir? A tortura chinesa mais desesperadora, que eles usavam em tempos de guerra, usavam contra cristãos, não era dar choque, cortar, não. Era deixar a pessoa sem dormir. A pessoa ia dormir, eles jogavam água, colocavam um palito no olho para deixar o olho aberto. Pesquisa sobre isso. Missionários e missionários que eram capturados lá e levados para os campos de concentração deles, ficavam meses acordados. Eles não deixavam dormir até a pessoa ficar louca e morrer. O cérebro precisa parar. Se o diabo tem roubado o seu sono, se você tem percebido isso, se você dorme 1 hora, acorda, dorme 2 horas, acorda, dorme só 2, 3 horas picado e vai acordando, e acorda, e dorme, acorda, 1 hora é o filho, 1 hora é o vizinho, 1 hora é uma buzina, 1 hora é o celular que você esqueceu de deixar no modo avião, 1 hora é a cabeça cheia de coisa, 1 milhão, sua cabeça está rodando, você não consegue parar a sua mente, e você toma remédio, você acha que é da idade, você acha que é hormonal, você acha que é isso e aquilo. Não! Existe alguém que pode trazer paz. Tirar o déspota da sua casa e reinar sobre este lar.
E assim como essa mulher que se levantou e foi diretamente para o Kyrios, Senhor absoluto sobre todas as coisas, e disse: eu quero, Senhor, socorre-me. Que essa seja a minha e a sua oração nessa noite.